Fala, plantonistas, tudo bem? Eu sou a doutora Raíra Pureza, sou médica cardiologista e minha residência, meu mestrado, minha subespecialidade são em cardiologia intensiva, que é a área que cuida dos pacientes mais graves na cardiologia. E eu estou aqui por mais um episódio de Vivências em Emergências, episódios em que eu conto para vocês situações que eu já vivenciei, tanto na residência quanto nos plantões de emergência e de UTI, que foram de grande aprendizado para mim e que eu acredito que também podem ser de grande aprendizado para você. E hoje eu vou contar um episódio que inclusive responde a uma dúvida muito frequente, que é quando urgenciar o cateterismo em um paciente com síndrome coronariana aguda sem supra de ST. E aí você pode se admirar, nossa, existe situação em uma síndrome sem supra em que eu devo urgenciar o cateterismo? Sim, existe e nós precisamos conhecer todas essas situações. Bom, vamos lá. Quando você está em um local que não dispõe de hemodinâmica, é onde você tem que ficar ainda mais atento para esses sinais, porque você vai precisar organizar toda uma logística para encaminhar esse paciente. Então, fica comigo até o final desse episódio, que com certeza vai ser de grande aprendizado para você. Vamos lá! Estava eu de plantão, tá? Com pacientes da cardiologia e um desses pacientes apresentava uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST. E esse paciente, ele recorreu dor. Ele teve dor torácica, a gente fez isordil, não tinha nenhuma contraindicação, recorreu à dor, repetimos o eletro, não suprou, tá? Era uma síndrome sem supra, tinha alterações isquêmicas, mas nada que fechasse padrão de Wellens, De Winter, T hiperaguda, isquemia circunferencial. Não, tinha inversão de T e tudo, mas não tinha supra de ST e não chegou a suprar em nenhum momento da recorrência de dor. Iniciamos tridil para o paciente, 3 ml, 6 ml e já ligamos para o cateterismo. E aí você pode perguntar, mas por que você ligou para urgenciar o CAT desse paciente se se trata de uma síndrome sem supra? Gente, dor torácica recorrente, refratária, é uma das indicações de urgenciar o CAT. Por quê? Você pode estar diante, inclusive, de uma oclusão coronariana total, sem um supra de ST. Nossa, Raíra, mas eu achei que toda vez que fechava 100% a artéria, tinha supra de ST no eletro. Pois é, não tem. E sabe qual é uma das formas da gente perceber isso? Olhando para o seu paciente. O paciente recorre à dor. Então, esse paciente teve recorrência de dor. Até ele ir para o CAT, a gente subiu muito mais o tridil, mas ele foi para o CAT e adivinha o que a gente viu? A CX, a circunflexa, estava fechada. Sim, existem situações como, por exemplo, oclusão de CX, oclusão de ponte, que causam uma síndrome coronariana aguda no eletro sem supra, mas por trás deveria ser um supra, porque é uma oclusão total. Então, gente, essa é uma das várias indicações de urgenciar o CAT. Você vai urgenciar o CAT do seu paciente com síndrome sem supra toda vez que ele evoluir de uma forma desfavorável, que não é compatível com o quadro de uma suboclusão, por exemplo, tá? Por exemplo, paciente que evolui com choque, instabilidade hemodinâmica, você tem que urgenciar o CAT numa síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Paciente que evolui com complicação mecânica pós-infarto, numa síndrome sem supra, tem que urgenciar o CAT. Paciente que evolui com dor torácica refratária, que foi o que aconteceu com o meu paciente. Paciente que evolui com insuficiência cardíaca aguda. Paciente que evolui com arritmias ventriculares refratárias. Paciente que evolui com alteração dinâmica de ST e T. E isso está na nossa diretriz brasileira, tá? De 2021, de síndrome coronariana aguda sem supra. Se você olhar a diretriz europeia, ela coloca outras indicações de urgencial CAT, como, por exemplo, uma isquemia circunferencial, que é uma indicação também muito acertada de urgenciar o CAT. Portanto, meus amores, o grande aprendizado de hoje é: nem toda oclusão total de coronária se manifesta com supra de ST. Existem oclusões totais de coronária que se manifestam com a síndrome sem supra. Nossa, e como que eu vou saber? Você vai avaliar esse paciente direitinho. Não é para você achar que uma síndrome sem supra é igual a, passa esse plantão amanhã. Não. Você vai avaliar e reavaliar esse paciente. Você tem que fazer eletroseriado,
troponina seriada. Tem que repetir o eletrotropo toda vez que tiver alguma nova alteração no quadro do paciente, como recorrência de dor. Pode ser que ele supre naquela hora. E você tem que avaliar os sinais de gravidade desse paciente, que são arritmia ventricular, dor torácica refratária, insuficiência cardíaca aguda, complicação mecânica pós-infarto, instabilidade hemodinâmica, choque cardiogênico, alteração dinâmica de ST e T ou alterações de alto risco no eletrocardiograma, que incluem a isquemia circunferencial. Você precisa avaliar isso, tá? Nessas situações, você tem que urgenciar o cateterismo do seu paciente com síndrome coronariana aguda, sem supra de ST. Certinho? Bom, espero que tenham aprendido algo com esse meu relato e eu vejo vocês no próximo episódio, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.